Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma motivação para chamar campo gradiente de campo conservativo. Suponha que você tem uma partícula de massa m que percorre um caminho que é a trajetória ou traço de uma curva gama. Essa curva é suave por partes e essa nossa partícula sofre a ação de uma força resultante F grande. Vamos usar a notação Rzinho vetorial aqui, como sendo a gama de T, que é a descrição da posição da partícula em cada instante T, né? Então, a trajetória da gama é a posição que a partícula está percorrendo conforme o tempo anda. Beleza. Então, o trabalho, a gente sabe que é integral de linha da força resultante sobre o caminho que a partícula percorre, e é dada essa integral de linha dessa forma. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Aqui o R duas linhas como aceleração. E se a gente denotar a velocidade escalar da partícula por V, que é a norma da R', e a norma do vetor R' é a raiz quadrada do produto interno dele, então é R' por R', que aqui é o produto escalar também, né? Então a gente tem o seguinte: força, produto escalar por R', que é a velocidade, vai ser, aqui a força a gente substitui por massa vezes a aceleração, colocamos aqui, continuamos com R' aqui. Tá, vamos guardar isso. Por outro lado, vamos agora só pensar nessa derivada aqui. A gente tem ddt de meio m, e aqui a gente tem o produto escalar de R' por ele mesmo, por R'. O meio m é constante, ele pode sair para fora dessa derivada. Então, a gente vai ficar com derivada do R', produto escalar por R'. Como é que faz essa derivada? Primeiro deriva esse R', fica R duas linhas, conserva esse aqui igual. Depois, conserva esse igual e deriva esse aqui. Então, você tem R duas linhas, produto escalar com R', e depois R', produto escalar com R duas linhas. E como isso comuta, você tem duas vezes isso. E esse 2 corta com esse 2, por isso que aqui não aparece nenhum 2 aqui, certo? A gente também pode substituir esse pedaço aqui, ó, como está escrito aqui, por a norma ao quadrado do R', ou por V quadrado, que é o que a gente vai colocar aqui. Beleza, então eu tenho essa parte vermelha escura igual a essa parte laranja que eu vou transportar para o próximo slide. Então, o trabalho, por definição, é essa integral aqui, que é uma integral de linha, e no lugar desse vermelho escuro, a gente vai colocar o laranja que a gente acabou de fazer. Tá bom. Esse meio e esse m podem sair para fora dessa integral, então eu tenho uma integral de uma derivada, pelo teorema fundamental do cálculo, primeira forma, é o integrando no ponto final, menos no ponto inicial. Então, vai ser o meio e o m saem para fora, calculo V2 no B, menos V2 no A. E aí eu vou poder colocar como sendo K de B menos K de A, em que o K é a energia cinética da partícula no tempo t, que é meio de mv². Beleza, com isso, então, o que a gente mostrou? Que trabalho é a variação da energia cinética. Ok. Agora, suponha que a gente tem, então, um campo conservativo, né? Que também é chamado de campo gradiente. Qual é a motivação para a gente chamar o campo gradiente de campo conservativo? Bom,
Pela nossa definição, um campo é conservativo quando existe uma função potencial f pequeno, de forma que o f grande é o grade do f pequeno. Então, a gente sabe que nessa situação de campo conservativo, trabalho é a variação da função potencial, né? E por causa da gente acabar de ter mostrado que trabalho também é a variação da energia cinética, o que a gente tem? A gente tem que a variação da função potencial é igual à variação da energia cinética. Ok. Trocando esses caras de lugar, a gente ajeita e coloca aqui K de B menos F de B igual a K de A menos F de A. Por que que a gente está fazendo isso? Agora eu vou chamar a menos F de um ponto como sendo função, eh a energia potencial, assim. Menos F de um ponto, menos a função potencial de um ponto, vai ser a energia potencial. Com isso, dessa igualdade anterior que eu carrego aqui, nós obtemos o quê? Em vez de colocar menos F de B, eu ponho U de B, em vez de colocar menos F de A, eu ponho U de A. Então eu tenho aqui energia cinética mais potencial, e aqui, de novo, energia cinética mais potencial. Uma no ponto final e outra no ponto inicial. Com isso, a soma das energias cinética e potencial permanecem constantes e se conservam, né? Então essa é uma explicação física por que a gente chama o campo gradiente de campo conservativo, porque, na verdade, conserva energia. Tá bem, vamos para um exemplo que é calcular o trabalho do seguinte campo em R3. Ele é K sobre x2 mais y2 mais e2, e aqui x na primeira coordenada, y na segunda e z na terceira. Esse K vai ser considerado uma constante. E eu quero considerar que a partícula está caminhando ao longo da curva gama, que vai de 0 a 2π no R3, e que é cosseno, seno e t. Como que é essa curva? A gente já viu, né? Por causa do cosseno e seno, eu tenho uma coisa que é uma circunferência de raio 1, e aí no z eu estou puxando esse fiozinho e fazendo virar uma espiral. Beleza, então eu quero mostrar que o campo é conservativo. Para mostrar que o campo é conservativo, eu preciso encontrar um campo escalar que é a função potencial do meu campo grande, F grande. Eu quero que grade de F pequeno seja F grande. Ou seja, eu quero que a derivada do f seja, em relação a x, seja a primeira coordenada do fão, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o f1, esse aqui é o f2 e esse aqui é o f3. Então eu quero que a derivada do f em x seja o f1, que a derivada do f em y seja o f2 e que a derivada do f em z seja o f3. Beleza, cada um desses caras aqui que eu trouxe daqui de cima. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou integrar o f1 em relação a x. E o f1 é esse aqui. Então, se eu chamar esse pedaço aqui de u, 2x dx é du. Então, a integral disso aqui vai dar o k sobre 2 ln aqui do meu u, né? Que é esse pedaço aqui, essa mudança de variável que a gente faz. A gente chama isso aqui de u. Só que eu estou integrando em x, então tem alguma outra função em y e z, né? Porque daí quando eu derivo isso aqui em x, tudo desaparece, porque essa função é só de y e z, né? E aí quando eu derivo esse pedaço aqui, dá isso aqui. Analogamente, então, eu vou integrar o f2 em y,
Então, a integral vai dar isso aqui, mais uma função que é de x em z, e aí vocês observam que se eu derivo ela não é dependente de y, então se eu derivo em y dá zero, e esse pedaço, quando eu derivo em y, dá isso aqui. E analogamente para o F3, mesma coisa, eu vou ter isso aqui. Então, esses pedaços vermelho, eu destaquei para vocês observarem que ele está se repetindo nessas 3 integrações aqui com relação a x, com relação a y e com relação a z. Esse cara que eu vou pegar como sendo a minha função potencial. Então eu vou pegar o f como sendo essa parte vermelha que eu obtive no outro slide. E aí eu observo que, de fato, o grade dessa função aqui, que é o ΔF, ΔX, ΔF, ΔY, ΔF, ΔZ, vai ser isso, e isso é exatamente o nosso f. Então, o grade do f é o fão, então o fão é campo conservativo. Então, se é campo conservativo, o trabalho é dado pela integral de linha na gama, aquela minha gama que é espiral, né? Então, vai ser a função potencial calculado no gama final menos no gama inicial. E qual era a minha gama? Era cosseno de t, seno de t, t. E ia com t quanto? De 0 a 2π. Então, eu faço esse cálculo, substituo na minha f, que é isso aqui, e obtenho K sobre 2 ln de 1 mais 4π2. Vocês façam depois com calma esse pedacinho aqui para ver que isso é verdade. Beleza. Agora, esse exemplo é para a gente mostrar que esse campo abaixo é um campo conservativo. Então, o que eu preciso achar? Uma função potencial, né, para esse campo. Eu preciso encontrar um campo escalar que o grade dele é o f1. Então, eu preciso que ΔF, ΔX seja a primeira componente do campo F1, que é o F1, que é esse pedaço aqui, que o ΔF, ΔY seja a segunda componente, que é esse pedaço aqui, e que o ΔF, ΔZ seja a terceira componente do F1, que é esse pedaço aqui, ó. De novo, a gente vai fazer a mesma técnica. A gente vai integrar isso aqui em x, isso aqui em y e depois isso aqui em z. Então, vamos lá. Integrando isso em x, eu obtenho, olha, integrando em x, o y² não tem x, né? Então, integrando em x, eu tenho isso, mais alguma função de y e z, porque quando eu derivo isso, dá o y², né? Então, como é uma integral aqui sem limites de integração, eu tenho mais esse pedaço aqui com respeito a y e z. E da mesma forma, eu integro o f2, que é essa parte em relação a y, e o f3 em relação a z. E aí eu reparo, e eu coloquei para vocês de cores diferentes para a gente observar, né? Eu tenho essa parte vermelha que se repete aqui, e que eu observo aqui nessa terceira parte, que ela, na verdade, é uma função de x e y, né? Como está esse ρ de x e y. Eu observo que o laranja está repetido aqui, e esse é uma função de y e z, que está aqui. Esse é uma função de y e z, e esse também é a mesma função de y e z. E sobrou esse pedaço aqui, que não tem azulzinho nem aqui, nem aqui. Então, o que eu vou pegar como candidato para minha função potencial é a parte vermelha, que se repete em todo mundo, e a parte laranja, que se repete em todo mundo. Então, a minha função candidata à função potencial é isso aqui. E, de fato, qual é o grade dessa f'? O grade dessa f', se eu calcular, vai dar o f'. Portanto, o f' é um campo conservativo, né? Beleza. E com isso, a gente acaba a aula de hoje, que foi super rapidinha e super facinha.